Passagem de parâmetros por valor. Nesse modo de passagem, nessa forma de passagem de parâmetros, na transferência da execução da rotina chamadora para a rotina chamada, é realizada uma cópia do valor do argumento na rotina chamadora para o parâmetro na rotina chamada. Então, se a gente observar esse esquema aqui, dado que eu tenho uma rotina f e a rotina f num dado ponto ela chama g, se a rotina f na chamada de g passa um valor k, nesse momento aqui eu tenho o valor k sendo copiado para o valor w dentro da rotina, que é o parâmetro, né, na rotina g. Então, nesse momento que f chama g, eu tenho a cópia do valor de k para w, ou seja, w recebendo k, para aí sim a rotina g executar com w valendo o valor de k. Então, na passagem por valor, o que eu tenho é essa cópia do valor de k para w antes da execução de g. A rotina chamada, ou seja, g, né, que foi chamada a partir de f, não consegue modificar o valor do argumento passado. Ou seja, na execução de g, eu posso alterar a variável parâmetro w quantas vezes eu quiser, e essa alteração de w não vai refletir em nada em k na rotina f. Então, eu altero o w, mas o w ele tem um escopo local, ele tem uma atuação local aqui, a rotina g. Eu posso alterar quantas vezes quiser, que quando eu retornar à função f, a variável k continua com o mesmo valor, né? Ela tem o mesmo valor que ela tinha antes da função g ser executada. Ou seja, só há apenas uma cópia de ida aqui, nada ocorre na volta, né? Então, k continua com o valor intacto, né? Esse modo fornece apenas valores de entrada para uma dada rotina chamada, ou seja, eu estou fornecendo apenas um input, né? Valores de entrada para uma função que está sendo chamada. Eu não estou interessado no retorno, eu só estou fornecendo uma informação de entrada. Por exemplo, imagine que a gente está programando uma linguagem qualquer em Lua, eu vou chamar a função seno de algum ângulo, né? Aquele valor do ângulo ele é pura e simplesmente um valor de entrada para a função seno. A função seno usa aquele valor, faz um cálculo e apenas imprime o resultado. Nada ocorre em termos de alteração. Exemplos aqui, passagens de parâmetros de Java elas são sempre passagem por valor. Sempre segue esse modelo de cópia, né? Função chamadora, no momento que chamo uma função, eu copio o valor do argumento para dentro da função, para o parâmetro que está esperando aquele valor lá para realizar alguma computação. Perfeito? Eu vou ilustrar isso aqui com um pequeno exemplo em C. Deixa eu implementar uma função qualquer aqui. Void f. Vou colocar exatamente como está no exemplo. Vamos supor que a main seja a função f, então vou definir uma função g, que ela recebe um parâmetro que eu vou dar um nome aqui de w. E eu vou fazer aqui w eu vou incrementar w. Aqui na main eu vou declarar uma variável k, como estava lá na f no programa, vou botar k recebendo 1. Vou chamar g de k, que por sua vez lá dentro, né, vai incrementar o w. E aqui no final eu vou imprimir o valor de k. Imprimir o valor de k. Perfeito, printf k. É isso. Vamos compilar esse código aqui, vamos ver o que acontece. GCC, parâmetros, o nome do arquivo. Eu já estou no diretório que eu preciso, .c. /parâmetros. E aí imprimiu lá o valor 1.
Vamos voltar ao código. Observem que o k começou valendo 1. Eu chamei a função g, que incrementou w. Eu posso até, para ficar bem claro, né, lá dentro de g, eu vou imprimir o valor de w, para a gente perceber que o valor de w ele é alterado, mas no retorno k continua intacto, que é o que eu comprovei aqui com a impressão do printf depois da chamada de g. Vamos imprimir o w lá dentro. Vamos compilar e ver isso funcionando novamente. Olha lá, o valor de w lá dentro de g com valor 2 e o valor de k dentro da main, né, que seria a nossa f ali, com valor 1. Perfeito, com isso a gente viu que esse incremento aqui não alterou a variável k, porque como nós dissemos lá, o k, essa chamada aqui é chamada por valor em C, né, com o exemplo que a gente está explorando aqui. Uma coisa que a gente não pode deixar de observar na uso da passagem de parâmetros por valor, diz respeito à questão da eficiência desse método, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque se eu tiver aqui, ao invés de um parâmetro, 10 parâmetros, e todos tiverem sido passados por valor, o mecanismo é o mesmo. Esses 10 valores aqui vão ser copiados para dentro da função g, para cada parâmetro respectivo, né? Para em seguida a função g poder ser executada. Então, se eu tiver muitos parâmetros, ou parâmetros com tamanhos, com grandes quantidades de bytes, necessariamente essa chamada de g ela vai ser um pouco retardada, e se eu, por exemplo, chamar g com muita frequência, a tendência é que a minha execução como um todo ela fique mais lenta. Né? Então é importante usar esse modo de passagem de parâmetro com uma certa ponderação, tendo um olhar para essa questão da eficiência, né, do método. A gente vai ver algumas possibilidades, né? Uma delas é, por exemplo, você passar endereço de variáveis, onde a cópia... imagine que eu tenho uma estrutura com um grande volume de dados, é muito mais natural eu passar um endereço daquela estrutura do que passar a estrutura como um todo, já que todo o seu conteúdo vai ter que ser copiado nesse modo de passagem de parâmetro.